Paz e bem. Chekutanga okugenda tirikonamwe akatsama akandotundundu nga huku yabatwa ngechibubu ndikukumbira kuti ngatimboita tese zviri kukumbirwa ndiJesu nhasi. A paz esteja contigo. Gatito uri pasaide, a paz. Às vezes nos falta este carinho. Saímos da nossa casa, se calhar nem dizemos papá bom dia. Se calhar nem conseguimos dizer às nossas crianças, aos nossos filhos bom dia. Tá não nunca para autocadira para cuibe o chefe. Mas chegamos também no banco da igreja, nem conseguimos olhar ao lado e dizer bom dia. A paz esteja contigo. Por isso vamos repetir mais. Que estamos hoje todos, depois que tivemos a noite de ontem e hoje ao celebrarmos a solenidade de Pentecostes, Jesus entra na casa onde estavam os discípulos, feitos assim como nós, as portas fechadas, porque temos os nossos medos. Os discípulos tinham medo dos judeus, os discípulos tinham medo de ser mortos, porque o seu mestre já não está entre eles. Na semana passada nós celebramos a ascensão do Senhor. O Senhor subiu aos céus. E então, com a subida aos céus, mesmo Jesus tendo prometido que havia de enviar o Espírito Paráclito, que havia de os ajudar, os dar força, os dar coragem, iluminar as suas mentes e os dizer e os recordar todas as verdades, os discípulos fecharam-se numa casa. Continuam com os seus medos. Ainda não entendem a realidade da presença de Deus, a força que dá ao homem a presença de Deus em sua vida. Jesus se apresenta no meio deles. O que diz a primeira vez? Jesus apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja contigo. Às vezes os problemas das nossas casas residem na falta de paz. Muitas vezes é o nosso coração. A confusão que paira lá na nossa casa, no meu lar, na minha casa, na minha família, na minha pequena comunidade ou na minha comunidade, muitas vezes é a falta de paz. E por isso Jesus diz em primeira mão: a paz esteja convosco. Tudo depois vai acontecer, mas em primeiro lugar precisamos de ter paz. E então os discípulos viram Jesus. Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o seu Senhor. Mas o Senhor viu que isto não basta. Repetiu mais uma vez: a paz esteja convosco. A leitura, os apóstolos que se encontram reunidos numa casa, orando, vigilantes, implorando a presença de Deus no seu caminho, e o Espírito Santo poisa sobre cada um deles em forma de línguas de fogo. Ao pousar sobre cada um deles, faz uma transformação, transforma o coração, transforma a vida dos apóstolos, modifica-lhes a maneira de olhar para a sua situação. De antes, discípulos e apóstolos que tinham medo, estavam com medo dos judeus, medo de serem perseguidos, o seu Senhor, estão fechados. Mas com a chegada do Espírito Santo, a sua vida transforma-se. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E ao ficarem cheios do Espírito Santo, começaram a falar outras línguas. Nós queremos encher a nossa realidade. O Espírito Santo derrama-se sobre cada um de nós. A partir do dia do nosso batismo, recebemos este dom do Espírito Santo. Ou devemos
podemos deixar na nossa vida para que transforme a nossa vida, transforme a nossa maneira de olhar para o mundo, transforme o nosso coração, transforme a nossa maneira de olhar. Todos ouvíamos e compreendiam o que diziam, porque a linguagem única usada naquele dia, usada depois da transformação do Espírito Santo, depois que o Espírito entrou no coração de cada um, foi a linguagem do amor. A linguagem de amor que falta em muitas circunstâncias da nossa vida. Falamos hoje de guerras, falamos hoje de muito ódio no coração dos homens, falamos hoje de muita indiferença no coração e na vida dos homens. O outro já não tem valor na nossa presença, o outro já não significa absolutamente nada na nossa vida, o outro já não tem aquela dignidade com que todos nós fomos criados por Deus. Buscamos no dia de hoje, na nossa vida, o nosso bem-estar. Buscamos neste caminhar a nossa segurança. Buscamos neste caminho ser amado do que amarmos. Buscamos neste caminho procurar ser perdoado. Nós queremos sempre ser perdoados. Nós buscamos que as pessoas nos compreendam. Nós queremos que as pessoas entendam a nossa vida, entendam a nossa situação, ajudem-nos na nossa situação, mas pouco fazemos para compreender, pouco fazemos para amar, pouco fazemos para perdoar, pouco socorrer o nosso próximo. Temos esta dificuldade de amar. Temos esta dificuldade de compreender os outros. Temos a dificuldade de perdoar. E então a primeira leitura nos recorda que afinal, qual é a fonte destas dificuldades? O não conseguirmos amar, o não conseguirmos perdoar plenamente, o não conseguirmos compreender, o não conseguirmos acolher o irmão como nós queríamos ser acolhidos. E então a segunda leitura vai nos dizer, na verdade, a carne tem desejos contrários aos do Espírito. E o Espírito também desejos contrários aos da carne. São os dois princípios antagônicos. São os dois princípios que lutam. São os dois princípios que travam o combate. E por isso, não fazeis o que quereis. Muitas vezes a gente temos a vontade de fazer o bem, mas porque os desejos da carne são mais fortes que os desejos do Espírito, porque se calhar se apresentam mais agradáveis aos desejos do Espírito, porque todos os desejos do Espírito exigem sacrifício, exigem perseverança, exigem cortar tudo quanto nos afasta do irmão, exigem amarmos o nosso inimigo, exigem acolhermos aquele que ontem falou mal de nós, exigem acolher até aquele que persegue-nos na vida, e então preferimos aos desejos da carne. Dar o bem que nós queremos, o bem que nos faz bem, o bem que nos leva ao bem. E por isso mesmo,